Bom dia, queridos ouvintes. É uma alegria estar novamente sintonizado com você no seu coração por esta importante ferramenta de comunicação Rádio Mundial FM Web. Que Jesus esteja ao seu lado cada momento. Esse é o desejo do nosso coração. Sim, Ele estará. Essa é uma promessa real, verdadeira. Fique ao lado dele. Esta é a grande questão. Fiquemos do lado de Deus, do lado da vitória. Fiquemos no grupo daqueles que amam a verdade e exercitam a verdade em amor. Neste momento queremos dizer a você que o Orvalho da Manhã é um programa oferecido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, esta igreja amiga que quer tocar o seu coração com a verdade, com a fé e com o amor. Como temos trazido aqui um verso de Oséias, hoje nós trazemos um pequeno salmo que também reflete o tema deste programa. Este pequenino salmo, mas excelente, é o Salmo 133, e ele diz assim, preste bem atenção: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Queridos, olha que maravilha! Orvalho é símbolo de bênção, símbolo de viço, principalmente espiritual. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo agora, o inverno vai castigando a gente, né? Algumas pessoas ficam até gripadas, a gente fica um pouco resfriado, o ar está com fuligem, pouca umidade, mas que bom que ainda temos o orvalho da manhã. Uma coisa que tem me chamado muita atenção, eu creio que também tem chamado a sua atenção, é que nestes momentos mais fortes do inverno, de maior seca, temos uma árvore que perdeu as suas folhas, mas agora está oferecendo um espetáculo. Os ipês. Os ipês são um pressentimento de que o inverno está acabando e a primavera está chegando. Portanto, neste momento, para deliciar o seu coração, vamos trazer uma mensagem musical especial, falando da primavera, com o conjunto mosaico de uma faculdade adventista lá em Minas Gerais, chamada FAD Minas. E esta música também foi gravada tendo uma dos seus componentes, ou suas componentes, a Esther, a minha filha. Então isso também toca bastante o meu coração. Com vocês nesse momento, a música Primavera. Seguidos de prazer, são como as estações que vêm e vão sem eu querer. Nasce, cresce, deixa florescer. Sua
Lembre-se que depois de um tenebroso inverno, a primavera vai sorrir, vai florir para você. Pode ser que sua vida esteja passando por dificuldades e lutas, mas não é só isso. Há sempre um dia ensolarado depois de um grande temporal. Sua vida pode passar por dificuldades, mas do outro lado existe um sol brilhando acima das nuvens, e elas sempre passam. As nuvens sempre passam. Não desanime da vida, creia, porque ela tem nome, a vida tem nome. O nome da vida se chama Jesus. Ele é a fonte de todo bem, ele é a fonte da vida e vida eterna. Vamos trazer hoje uma palestra muito importante para você. Na verdade, é a primeira parte de duas, a estratégia da rebelião. Uma mensagem muito, muito especial. Claro que você precisa ter o coração aberto, os ouvidos atentos, para entender bem e apreciar esta mensagem. Eu creio que, em sua sinceridade, Deus te abençoará de forma especial. Lembrando você que este programa tem oferecido aos seus ouvintes um livro especial chamado A Chave da Virada. Você pode recebê-lo gratuitamente, se assim desejar, fazendo contato conosco através dos canais desta emissora 19 9 97 93 97 85. Se você gosta de leituras um pouco mais densas, temos o livro Grande Conflito, um best-seller que realmente abre o nosso entendimento para coisas espirituais de uma forma profunda e aquilo que é profético. Tá bom? E entre hoje e amanhã, se você gostar muito da palestra, você também poderá pedir essa palestra de forma escrita. Também vamos fazer chegar até você. Será um prazer presenteá-la desta maneira. Divulgue esse trabalho é seu, esse trabalho é nosso, esse trabalho é um trabalho de Deus para alertar, para ajudar, para fortalecer as pessoas. Vamos chegando então à parte central da nossa programação, a palestra. Ouça bem, que o seu coração esteja aberto para o que traremos agora. Como disse, a estratégia da rebelião. Na primavera de 1943, o oficial comandante de um destroyer japonês subiu a bordo do navio de combate Musashi, identificou-se e pediu uma audiência com o almirante Yamamoto. O imediato olhou para ele como se o pedido não fizesse nenhum sentido. Houve um silêncio embaraçoso. Finalmente, o imediato pediu que o oficial o acompanhasse. Ele o conduziu por um labirinto de corredores e escadas até os aposentos do oficial da armada. Só então o visitante percebeu que havia algo errado, tragicamente errado. Dentro da cabine suavemente iluminada do almirante Yamamoto havia uma mesa comprida e sobre ela 7 esquifes cobertos de incenso. O almirante Yamamoto, comandante supremo da marinha japonesa, estava morto. O almirante, alguns dias antes, havia decidido visitar as instalações japonesas nas Ilhas Salomão. Ele planejou a viagem cuidadosamente e um itinerário detalhado em código foi enviado por rádio para cada base japonesa para que pudessem se preparar e acompanhar o almirante em sua visita. Sem que o alto comando em Tóquio soubesse, os americanos tinham decifrado o código japonês. Eles estavam na escuta e anotaram os detalhes do itinerário. Alguém comentando o incidente conta o que aconteceu.
Naquela ocasião, em um dia de abril, um jovem piloto de caça chamado Tom Lampfire entrou em seu P-238, ligou os motores e se dirigiu até a movimentada pista de Guadalcanal. Durante várias horas, sua esquadrilha voou de norte a oeste, vasculhando os céus em busca de algum sinal do voo de Yamamoto. E perto da ilha Bougainville, eles avistaram seus aviões. Aceleradores e hélices foram ajustados, botões das metralhadoras ativados, e os caças americanos ficaram prontos para disparar. Lampfire começou a disparar suas balas no espectro que ia crescendo na mira de sua metralhadora. E para o excelente piloto japonês, veio a agonia de um avião não respondendo mais ao controle, aos seus comandos. A asa direita se soltou e um vidro frontal despedaçou-se pouco antes da escuridão total. O comandante supremo da Marinha japonesa estava morto. Por quê? Porque os planos e a estratégia dos japoneses não eram mais segredo. Querido ouvinte, você sabia que possui ao seu alcance um documento que contém os detalhes da estratégia de uma rebelião, da qual você também está envolvido? O terceiro capítulo de Gênesis é muito mais do que um breve relato da queda do homem. É a revelação dessa estratégia. Olhando-se atentamente, você poderá entender facilmente a estratégia usada no Éden. Ela permanece a mesma desde aquele tempo até agora. E é importante que todos nós saibamos que essa estratégia ainda é usada hoje. O plano tão engenhosamente concebido não foi produto de mente humana. Ele foi concebido por uma mente incrivelmente inteligente, a mente de um anjo rebelde. Esse plano foi tão eficaz, querido ouvinte, que aquele primeiro plano, aquele primeiro encontro com a raça humana nunca foi mudado. A estratégia permanece a mesma. A queda do homem de sua elevada posição foi a maior tragédia que esse planeta já conheceu. Mas o instigador da tragédia espertamente a desmereceu, ridicularizou-a a ponto de impressionar a mente de milhões, convencendo-os de que aquilo que aconteceu no Éden não passou de um mito e que a queda do homem foi uma piada. O jardim do Éden, onde Eva comeu a maçã, e em seguida um sorriso sarcástico. Quem acredita nisso? Prezado ouvinte, milhões jamais leram a história. Eles se surpreenderiam ao saber que não há qualquer menção de maçã na Bíblia no livro de Gênesis. Jamais passou pela mente dessas pessoas que os problemas que enfrentamos começaram com uma escolha deliberada por parte de duas pessoas reais em um jardim igualmente real, que poderia ser chamado de paraíso. O instigador da rebelião não quer que a queda do homem se pareça realmente com uma queda. Se você duvida do sucesso da propaganda, considere isto. Quase todas as escolas ensinam como fato estabelecido que o homem
evolui sempre, sempre, desde o princípio, no obscuro passado. Segundo elas, o homem jamais caiu. Você entende? Não existe lugar na teoria da evolução para a queda do homem. E é claro, se o homem jamais caiu, ele não precisa de um salvador. Você, querido ouvinte, e eu, podemos muito bem nos virar sozinhos. Esta teoria assim nos diz. Queridos, a experiência do Éden, em algumas versões da propaganda do anjo rebelde, é admitida livremente como fato, mas é louvada como a corajosa quebra de todas as restrições por parte do homem, como se fosse a sua declaração de independência, um triunfo em lugar de uma tragédia. Seja qual for o raciocínio, a expulsão de nossos primeiros pais geralmente é vista como uma coisa muito, muito trivial. Precisamos examinar o 3º capítulo de Gênesis mais profundamente. Precisamos descobrir o que realmente aconteceu. Só assim entenderemos o seu significado. Mas primeiro precisamos do apoio de 2 versículos do 2º capítulo de Gênesis. Gênesis 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Palavras de tamanha importância. Muitas pessoas acham que Deus estava sendo um pouco exigente, injusto, em punir nossos primeiros pais e, por consequência, em nos punir também por uma ofensa tão pequena como comer uma fruta. Foi mesmo trivial? Prezados ouvintes, vejamos aqui. Se Adão e Eva estivessem sem comida, com fome, a tentação de desobedecer a Deus poderia ter sido forte. Mas por todo o jardim havia árvores carregadas com frutos deliciosos. Apenas uma árvore estava proibida. Eles tinham liberdade para comer de todas as outras, mas porque Deus proibiu que comessem do fruto de uma determinada árvore, seria venenoso? Não. Deus não faz fruto venenoso. A restrição foi feita porque havia uma razão importante. Deus queria que eles vivessem para sempre, mas não concederia a imortalidade ao homem e à mulher até que tivesse certeza de que lhes poderia ser confiada a vida eterna. Do contrário, se Adão e Eva decidissem se rebelar, Deus teria uma raça de imortais rebeldes nas mãos. Teria que haver um teste. Era preciso que houvesse alguma regra que pudesse ser quebrada, algum mandamento que pudesse ser desobedecido. Teria que haver uma escolha, uma decisão entre o certo e o errado. Sem essa escolha, a obediência deles não significaria nada. Seriam robôs. Muitos creem que Adão e Eva foram criados imortais e que nós temos uma alma que não morre. Mas Deus disse claramente a Adão que a morte seria o resultado da desobediência. E Deus iria dizer a ele se o tivesse criado imortal. Teria dito isso se fosse impossível que ele morresse? Comer um fruto parece uma pequena ofensa, mas a restrição também é pequena. Isso torna o desrespeito a ela tão monstruoso quanto inexcusável. Deus deu tantas coisas a eles, ele lhes pediu tão pouco. E eles desobedeceram. Que tipo de lealdade é essa? E tem mais.
Eva não poderia acreditar na serpente sem primeiro duvidar de Deus. Ela comeu do fruto somente quando concluiu que Deus havia mentido e estava tentando esconder alguma coisa dela, conforme a serpente havia declarado, sugerido. Adão não foi enganado. Quando Eva lhe ofereceu o fruto, ele percebeu imediatamente o que havia se passado. Ele sabia que Eva deveria morrer, e às pressas decidiu comer e morrer com ela. Vejamos agora o que está em Gênesis capítulo 3, verso 1 a 6, extremamente esclarecedor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Queridos ouvintes, aqui há uma grande batalha entre a verdade e o erro, entre o certo e o errado. E nós vemos aqui nesses primeiros 6 versos, eles são um documento onde a estratégia do anjo caído se torna óbvia. A estratégia, o método de agir, a filosofia, a estrutura básica de sua propaganda, tudo aparece de forma muito clara. O modo como ele atuou no passado é o modo como atua hoje. Nada mudou. E note que Satanás não queria que sua verdadeira identidade fosse conhecida. Ele usou um disfarce, ele usou o método da personificação. Será que ele ainda opera deste modo? Pense. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14 nos diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Sim, prezado ouvinte, ele usa o mesmo método hoje, de disfarce. Ele se apresenta como um anjo de luz. E, infelizmente, muitos estão enganados, achando que estão seguindo grandes líderes, grandes guias. E estão seguindo uma mente prodigiosa, mas maligna. Prezado ouvinte, que você não seja afetado pelos enganos do inimigo de Deus, nem pelos enganos do seu próprio inimigo, que é este mesmo personagem. Agarre-se a Jesus e à sua verdade, e você será feliz e abençoado. Fique com as promessas de Deus. Neste momento, você ouve do conjunto do trio Arte Trio a lindíssima composição musical chamada Promessas. E enquanto você ouve, dê o seu olá e mande o seu pedido, que estaremos orando em instantes por você e a sua família. Se eu orar,
receberei o teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade, o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade, o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas. Aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade, o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade, o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas. Oh, aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Você crê? Creio em tuas promessas. Aleluia. Queridos ouvintes, querido ouvinte, você acredita nas promessas de Deus? Ele te ama, Ele te quer bem, Ele veio para te abençoar, Ele está aqui para te abençoar. Vamos orar neste momento por pessoas muito queridas que fizeram o seu pedido, tá bom? Concentre-se aí onde você estiver, não necessariamente precisa fechar os olhos, tá bom? Mas se você está num lugar para isso também, ore comigo desta maneira também. Oremos. Querido Pai Celestial, nosso agradecimento por esse dia feliz, de vitória. Pode ser que até tenhamos tristeza, mas contamos com
um onipotente ajudador, com aquele que sara as nossas feridas, com aquele que nos sustenta nos momentos de dor e nos faz triunfar em meio à angústia e sofrimento. Hoje estudamos a Tua Palavra quanto às estratégias do inimigo. É bom saber de que temos como nos precaver de seus enganos, porque o Senhor é por nós. E que o Senhor fortaleça o nosso coração para com a verdade. Neste momento, de forma especial, oramos pelos queridos ouvintes, a todos os que nos ouvem neste momento. Que sua graça esteja sobre todos. Alguns especificamente externaram o desejo de serem abençoados. Então oramos por queridos ouvintes como a Isaura e a sua família. Oramos também pela Célia Regina e o seu lar. Oramos pela Mara e pelos amigos que ela tem em Goiás, pela Roseli e o Luiz de forma especial. Uno minha intercessão com minha esposa por essas pessoas tão queridas também. Abençoe também a Flávia de Porto Ferreira. Lembro-me aqui de uma ouvinte assídua, a Isabel também, seu lar, sua família. Por favor, Senhor, esteja com essas pessoas cada momento. Elisa pede oração também pelo esposo, pela saúde do Luiz, que o Senhor o abençoe e os abençoe. Por favor, também oramos pela família da Mara, pelo Júnior, lá em Botucatu, que perdeu a querida mãe Luci. Que o Senhor os conforte, traga esperança. As memórias são profundas, mas que sejam elas positivas e vencedoras. Queremos também orar pelo Edinaldo, sua família, este ouvinte querido que aprecia o programa. Oramos também pela Elisângela e a Laudícia, esta filha e esta mãe tão querida que tem lutado em favor de sua igreja, de sua causa. Abençoe-as ricamente. Oramos também pelo Flávio Spinelli e sua família. Que o Senhor os abençoe com riquezas em todos os sentidos e principalmente espiritual, com paz, com alegria. E oramos também pelo doutor Helder Humberto, que tem feito o seu programa aqui na rádio, que tem ajudado esta rádio. Que o seu poder esteja sobre ele, abençoando-o ricamente também. Que ao sairmos para as atividades desse dia, sejamos dirigidos e guiados de forma triunfal em todos os sentidos. É por isso que oramos já agradecendo, no doce e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queremos dizer a você que esse programa é um oferecimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um grande e forte abraço. Amanhã estaremos novamente com você. Se você deseja, estaremos enviando toda a nossa literatura que oferecemos nesse dia para você, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus.